Eu vou tentar construir com você hoje um caminho que, na realidade, ontem, na nossa escola bíblica, ali na nossa salinha, ali do lado de fora, com os alunos que estão se preparando para o batismo, foi algo que Deus colocou no nosso coração. Nós saímos assim saímos totalmente da lição, né? Daquelas coisas que Deus quer construir na vida, e foi um momento especial, mas eu quero caminhar com você, entendendo um pouco a respeito de algumas verdades para as nossas vidas, tá? Então você vai ter que me acompanhar na leitura bíblica, tá? Porque eu vou usar alguns textos bíblicos para poder firmar isso que eu desejo. Quero que você abra comigo o texto de João, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, versículo 12. Esse é o primeiro texto, né, de uma verdade que eu já falei há pouco aqui, tá? Mas eu só quero que você veja isso na palavra de Deus, tá? Para que você através da palavra, compreenda a tua posição em Cristo, né? Porque a palavra de Deus vai dizer lá em João 8,32, um texto que a gente ouviu durante muito tempo, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente precisa conhecer a verdade, mas não é a verdade do pastor, não é a verdade de uma denominação, não é a verdade de uma igreja, é a verdade do Senhor. Amém, queridos? Porque a gente pode ter as nossas verdades, que elas muitas vezes estão muito pautadas naquela construção do que a gente é, né? Então, mas não é a verdade do Senhor. Eu falei domingo para o pessoal do conselho local que a gente pode até estar fazendo a coisa certa, mas não está fazendo o que agrada a Deus. Você acredita nisso? Mas é certo, é correto, está dando certo, mas não agrada a Deus, entende? Porque o que nós estamos fazendo está pautado na nossa verdade, não na verdade de Deus, né? Então eu quero que você paute essas verdades na palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim. João capítulo 1, versículo 12, esperar que todos achem. Amém? Todos acharam? Diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Amém, queridos? Então aqui é um conceito que ele é imutável para Deus. Se nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Filhos de Deus, queridos. Eu costumo dizer, eu não tive essa experiência, infelizmente, a gente acabou não construindo isso dentro da nossa casa, né? Por uma série de questões. Ter filho biológico parece que o pacote do amor vem junto, não é verdade? A gente olha para aquele ser e diz assim: como é que eu consegui viver a vida inteira longe disso? É um negócio impressionante, né? Agora, filho adotivo é uma carga de amor que ela vai além do limite do racional, queridos. Porque você está se desprendendo por alguém. Você está se doando por alguém, e aí é se doar no entendimento de não esperar nada em troca. Com esse entendimento, é o entendimento com que Deus nos adota como filho. E cada um de nós com as suas particularidades, pessoalidades. Cada um de nós
constituídos biologicamente de uma mãe, de um pai, com cultura, com informações diversas, mas agora Deus nos adotou. Olhou para a gente e falou assim: eu gostei desse guri. Eu gostei dessa guria. É. E Deus faz umas coisas que, assim, eu viajo na maionese com Deus. Eu me deixo levar. Eu aproveito de Deus sem moderação. Entende? Sem moderação. E às vezes isso pode parecer estranho. Eu me converti agora, hoje é dia 25, é isso? 25? 24. Daqui 4 dias, eu vou completar 29 anos que eu tive minha experiência com Deus. Falei, e eu sempre guardo muitas dessas datas. Mas eu me converto e eu não vou para a igreja na primeira semana, eu vou para a igreja na segunda semana da conversão, dia 12 de junho de 1994. Passado um tempo, Deus vai me dar um neto que nasce dia 19 de junho de 1994, dizendo assim, 21, que vai me fazer lembrar de um novo nascimento, de algo novo está nascendo. É que a gente não consegue perceber como Deus vai revelando o seu amor pelas nossas vidas nesses pequenos detalhes. E agora, dia 28, quando eu vou completar 29 anos de convertido, no dia 27, sábado, vai me nascer o meu segundo neto. Para Deus me lembrar que tudo que Ele fez a partir do dia 28 possibilitou a gente construir e Ele construir tudo que Ele está construindo na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu sou filho. Se você não tem esse entendimento de filho, o teu relacionamento com Deus é um relacionamento de troca. Você vai tentar ser o melhor para Ele lembrar de você de alguma forma. Isso é religiosidade, queridos. Isso não é relação. Porque o meu amor com Cristina e o amor de Cristina para comigo, que já se completa 40 anos, nem sempre eu alcanço esse nível para ela e nem sempre ela alcança esse nível para mim. Mas nós dissemos uma coisa, e nós estamos comprometidos, até que a morte nos separe. E outro dia, eu estava pensando hoje isso, né? Eu recebi uma palavra do meu filho sobre a minha mãe, e eu compartilhei com Cristina, e eu estava lembrando que uma vez eu estava falando com a minha mãe, e eu falei, mãe, você nunca pensou em casar depois que o pai morreu? Ela falou, não, porque eu estou casada com ele. Ele só não está aqui, mas eu continuo casado. Ou seja, a comunhão, ela não é uma questão de uma pessoa presente. A comunhão é uma questão de um entendimento, de um compromisso. Então eu criei um compromisso com Deus porque Ele me fez filho. Eu sou filho de Deus. Aí, como filho de Deus, a gente parece que vive precisando que toda vez a gente só reconheça isso pelo fato de Ele nos dar alguma coisa, de Ele nos abençoar, né? De que o Pai só nos ama quando Ele nos abençoa. Por isso que a gente vive a nossa vida, infelizmente, correndo atrás das bênçãos do Senhor, e de vez de correr atrás do Senhor das bênçãos. Porque essa falta de convicção de filiação faz com que a gente sempre precise, para se sentir notado, amado, receber algo de Deus. Amém? Estão comigo? Sabe aquele filho carente que está toda hora? Que ele ainda não tem, ele está precisando amadurecer no seu entendimento que ele é filho, que ele não precisa pedir. Eu me lembro que quando os meninos eram pequenos,
né? Eles não ficavam pedindo, mãe, chegou a hora do almoço, chegou a hora da janta, chegou, não. Chegava aquela hora ele estava lá, porque filho, ele sabia que o pai e a mãe tinham esse nível de responsabilidade. Então, quando a gente entende o nosso relacionamento com Deus, queridos, nós não vamos mais suplicar a Deus bênção. Até porque, abra aí comigo, Efésios capítulo 1, versículo 3. E olha que eu não entrei na mensagem, eu só estou caminhando no periférico dela. Capítulo 1, versículo 3 de Efésios. Todos acharam? Amém? A Bíblia vai dizer assim: bendito seja o Deus e... Bendito seja o Deus e Pai. Teu Pai. Não foi isso que Jesus ensinou para a gente? Qual a oração que Jesus ensinou? Pai. Não é Deus, é Pai nosso que está no céu. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós estamos indo atrás de coisas que Deus já deu. Porque se nós cremos que tudo que se materializa aqui já está construído lá, quando Moisés foi construir a arca, Deus deu o modelo que estava onde? Lá. Já estava pronto. Agora ela só precisava ser concretizada. Tudo que Deus tem para a minha vida e para a tua, já foi estabelecido da parte dele para as nossas vidas, queridos. Agora, qual é o problema? É que eu preciso aceitar o que Deus já estabeleceu para a minha vida. Que às vezes vai conflitar com aquilo que eu quero. É esse o grande problema. Porque você chega para Deus, mas não era isso que eu queria, mas Deus vai dizer, é isso que eu tenho, porque o que eu tenho para você é bom, é perfeito e é agradável. E por que você aceita? Porque você confia nele, porque ele é Pai. Sabe por que a gente não confia quando ele dá as coisas? Porque a gente tem um relacionamento dele com Deus. E a gente tem uma capacidade, né, de uma religiosidade, de que a gente ia lá eu me lembro quando minha mãe dizia assim, ó, já foi lá na igreja acender a velinha, porque ela achava que era assim, acendia uma velinha, recebia uma bencinha. Acendia uma vela de 7 dias, a benção era para a semana inteira. Se era, só podia, tinha que ir todo dia. Aí a gente, para economizar, comprava aquelas velas de 30 dias, porque pelo menos ia uma vez só no mês. E aí a gente acha que nosso relacionamento com Deus é esse. Mas o Pai sabe o que é melhor para a gente, queridos. A Bíblia vai dizer assim, que Ele sabe tanto a nosso respeito, que Ele diz que antes de você abrir a sua boca, Ele já sabe tudo o que você precisa. Então nós não deveríamos chegar diante de Deus pedindo coisas. Porque quando a gente chega diante de Deus pedindo coisas, o nosso relacionamento é com Deus, não é com o Pai. E nós já tivemos um relacionamento com Deus que não deu muito certo. Então, quando você se entende como filho, teu relacionamento com Ele como pai, é um relacionamento de comunhão, de confiança, de gratidão, de intimidade. Queridos. Você não chega para Deus pedindo as coisas, você chega para Deus e fala assim, Deus, está acontecendo uma situação, eu não sei como lidar com isso, Pai. Você não chega para Ele e diz assim, Pai, resolve. Não é o que você leva o pai para a escola para resolver um BO que você teve lá com um amiguinho da escola. Não. Você chega diante do pai e diz, pai, eu estou com um problema, acontecendo isso comigo, eu não sei lidar com isso, me ajuda.
Ele não vai apresentar uma forma pronta para você. Ele vai trabalhar na tua vida, vai construir na tua vida, vai te dar sabedoria para você lidar com os teus dilemas de todos os dias. Esse é o Pai. Aí a gente quer um Deus para resolver o problema. Aí a gente resolve um, cria outro, fica nessa relação. Amém? Estão comigo? E por que eu estou falando isso? Porque ontem lá na sala de aula, nós fomos falar sobre andar em fé. E o que é fé? Porque eu estava falando para eles que a nossa batalha diária, ela não é... Eu usei o texto que... Aproveita que você está aí em Hebreus, abre aí, vai mais adiante, capítulo 6. Hebreus não, Efésios, perdão. Capítulo 6. Nós estávamos falando sobre isso, sobre essa nossa luta, né? Principalmente para o novo convertido, para quem está chegando agora, ainda não está sabendo como agir em determinada circunstância. E eu estava dizendo para eles que a nossa luta não é nem contra a sangue, nem contra a carne, ou seja, não é contra as pessoas, não é contra as circunstâncias. Há algo por trás disso que a gente precisa entender. Agora a gente se tornou um ser espiritual e a gente precisa ter um entendimento das coisas do Espírito, das coisas que governam o homem que agora é espiritual. Amém, queridos? Eu estava falando para eles justamente desse texto que vai estar lá em versículo 10, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele vai colocar, ele vai dar uma indumentária para a gente se imaginar, se revestindo dela. E ele diz assim: vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pergunta aqui, pergunta não, afirmação. Ele está afirmando que haverá ciladas do diabo, queridos. Não é que possivelmente ela pode acontecer, não. Ele está dizendo, vai haver ciladas do diabo. Tanto é que eu estou dizendo para vocês, se revestirem para vocês poderem ficar firmes. Então eu falei para eles assim, vocês acharam que vocês aceitaram Jesus e tudo ia ficar bom. Quero dar um aviso para vocês. Não vai ficar, não. Agora lá no inferno tem um cartaz com a tua cara, está escrito assim, procura-se vivo ou morto. É porque tem uma teologia aí que diz que tudo vai ser as mil maravilhas. Não é. É as mil maravilhas porque ele diz que está conosco todos os dias. Aí, pronto, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é porque ele vai tirar o problema da frente. Ele já está dizendo aqui, o diabo vai arrumar cilada para vocês, mas para vocês se manterem firmes, vocês precisam se revestir. Aí ele vai dizendo em seguida, no 12, porque a nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, nem contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, quem tem relacionamento com o Pai, ele se torna um ser de entendimento das coisas do Espírito. E vai perceber que em determinada circunstância, o que está por trás daquilo é uma ação do inferno que está arrumando uma cilada contra a gente. Mas aí a gente, como não tem essa percepção, vai brigar com a pessoa. É assim, ó. Você está caminhando bem com uma pessoa, está bem, está tudo jóia. De repente parece que virou uma chave, a coisa ficou ruim. Você tem que ter a percepção de pensar, pô, mas ela não estava assim até agora. Alguma coisa aconteceu. Eu acho que o diabo está tentando arrumar uma cilada para mim. Mas como a gente não vive no Espírito, a gente não entende isso, quando a pessoa pisa no calo, o que acontece? Aí a gente se arvora todo.
Aí a gente tem que tomar cuidado com aquilo que Tiago diz, queridos, que é um membro no nosso corpo que é terrível. Ele é pequenininho, mas dá um trabalho. Já sabe qual é, né? Só pela sua risadinha eu já percebi que você sabe. E aí a gente se arvora todo, queridos. Então a gente tem que ter essa percepção. Nós somos um ser espiritual que habitamos num corpo e temos uma alma. Porque o que se relaciona com Deus é o Espírito de Deus que está em nós. Agora, se a gente não alimenta Ele, se a gente não estabelece esse vínculo de comunhão com o Pai, se a gente não entende esse nível de filiação com Ele, nós vamos estar fortalecendo a carne. E aí, quando alguém fizer alguma coisa que o diabo, por algum motivo, também criar uma situação, a gente vai se arvorar e vai ficar pior. Aí, no outro dia, você vai levantar e vai dizer assim que acontece, porque já aconteceu um monte de vezes comigo. Eu não devia ter falado. Eu devia ter engolido, ter ficado quieto. Por que eu fui falar, meu Deus do céu? Aí você vai querer resolver o problema, vai ficar pior. Mas se você... Aí você só teria um problema para resolver, o teu orgulho. Agora, como você falou, você tem um monte de problema, mas se você fica quieto, você só teria um problema para resolver, o teu orgulho. Porque aí é o que Jesus disse: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Porque esse é o nosso maior problema, é o nosso orgulho. A gente quer se defender de tudo e aí acaba gerando uma série de problemas. Aí ele vai dizer assim, vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir o dia mau e depois de terem vencido. Ele falou, vai ter o dia mau, vai ter a tecelada, mas eu já estou dando o resultado. Ele já está dando o resultado antes da briga. Antes do problema, ele já está dando o resultado. Vocês vão ser vencedores. Amém? Vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cinjam-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho, segurando sempre o escudo da fé. Eu falei de duas coisas aqui com eles ontem, que é essa couraça da justiça. A couraça da justiça, ela é uma indumentária do soldado romano, que ela cobria o peito dele, porque onde tem órgãos vitais, se forem atingidos. Um dos órgãos vitais de serem atingido é o coração. Agora ele vai falar que essa couraça da justiça, ela tem a ver com duas coisas, com verdade e com justiça. Não é a tua verdade e nem a tua justiça, porque muitas vezes a nossa justiça tem sinal de vingança. Até a música fala, que aqueles que não sei o quê, a minha vitória vai ter sabor de mel. Isso não é justiça, isso é vingança. Não é? Então não é a nossa verdade, é a dele. Conhecereis a verdade. Que verdade? A dele. E qual é a justiça? A minha? Não, a dele. E a justiça dele, só para a gente pensar um pouco, a justiça dele vai fazer com que a gente, ao ser esbofeteado de um lado, ofereça outra face. A justiça dele vai ser que se alguém pedir para caminhar uma milha, caminhe duas. A justiça dele não é para a gente perseguir o que nos persegue, é para a gente orar por eles. Então, tudo isso é preventivo para o nosso coração. Por quê? Porque o coração, o nosso principalmente, é extremamente corrupto, é mau. Ele é mau. E quando a gente toma essas atitudes diante de Deus como filho, sabendo que quem nos justifica é o Senhor,
Quem advoga as nossas causas é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Por quê? Porque Ele é o meu Pai. Ele está preocupado comigo. Então eu não tenho que me preocupar. Quando eu entendo isso, essa couraça da justiça e da verdade, ela protege o meu coração. E aí, lá em Provérbios capítulo 4, 23, Salomão vai dizer: acima de ti, de tudo, guarda o teu coração. Por quê? Deles procede o caminho da vida. Se o teu coração está meio rancoroso, né? Meio bravo com essa coisa toda, está na hora de pôr a couraça, trazer a luz de Cristo, fazer o que o salmista diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Quando eu penso esse ver se há em mim algum caminho mau, essa é a interpretação que eu faço, tá? Aqui, as minhas ideias. Jesus agora pega uma lanterna, que é Cristo, e ele entra lá. E ele vai vasculhar o coração. E assim, a gente tem Jesus ou como visitante, ou como amigo, irmão mais velho, né? Por quê? Porque quando você vai na casa de alguém e essa pessoa não tem intimidade contigo, ela te deixa na sala e te dá um copo d'água. É assim que ela te recebe. Não faz por mal, é porque ela não tem intimidade contigo. Mas se ela tem intimidade com você, ela te leva em todos os cômodos da casa, até aqueles que você não gostaria de abrir e mostrar para ninguém. Mas por que você leva lá? Porque ela tem intimidade, porque você sabe que ela vai ver aquela sujeira toda, aquela bagunça toda, mas não vai falar mal de você. Aí a gente coloca Jesus dentro do nosso coração e fala assim: ó, naquele quartinho ali, o senhor nem se atreve a mexer. Mas aí a gente manda ele para escutar o coração. Aí ele vai com a lanterninha e ele vai justamente aonde? Lá no quartinho. E vai mexer em coisas que vai doer. Vai trazer para fora coisas que a gente não quer lembrar mais. Mas são essas coisas que Deus vai tirar desse quartinho que vai proteger o nosso coração. Porque lá Ele vai inserir as verdades dEle e a justiça dEle diante daquilo que para você é um caos. Amém, queridos? Mas isso Ele faz com filho. Você já viu um filho quando chega para você e fala assim: pai, eu preciso, ou pai, ou mãe, eu preciso falar com vocês? Gera o coração, já não gera. Você fala assim: o que vem por aí? Mas o problema nosso é o seguinte: como a gente nunca deu espaço para os filhos fazer isso, porque também a gente nunca recebeu esse espaço de ninguém para poder fazer isso, e a gente não dá o que não tem, e a gente tem que buscar no Senhor para aprender isso. Como a gente nunca deu esse espaço para os nossos filhos fazer isso, a gente também acha que a gente não pode fazer isso com o pai. Então a gente precisa ser curado. A gente precisa ser curado. Porque nós estamos trazendo aí uma carga que não estamos conseguindo resolver na nossa relação vertical com Deus. E por isso que o nosso coração, às vezes, está empedernido e a gente não consegue se livrar de determinadas coisas, queridos. Amém? Deixa eu ver. Já foi a hora. Mas vamos tentar caminhar só mais um pouquinho. Tá? Vocês me permitem aí mais uns 5 minutos. Tá? Aí ele vem dizer assim, ó: tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Paz, evangelho é paz, queridos. Não é para atacar ninguém com o evangelho. Jesus não precisa de advogado, ele qualquer testemunha. O testemunho você senta lá e o juiz te pergunta: você viu o que ele fez? Aí você fala: vi. É verdade que ele fez isso? É verdade. Você testemunha do que ele fez? É verdade. Tudo que ele está falando é verdade. Eu vi, presenciei isso. Isso é ser testemunha. Ele não precisa de advogado.
Tá? Porque às vezes a gente está criando confusão até dentro dos lares por causa disso daí. Seja testemunha dentro da sua casa, dentro do seu lar, para o seu marido. Porque a Bíblia vai dizer que a mulher santifica o marido que não é crente e o marido do crente santifica a mulher que não é cristã. Com o quê? Entendeu? É, assim, ó. Joga fora. E aí você arruma uma mesa bem bonita para o marido, para o cheiroso que está chegando em casa, bem bonita. Ele começa a olhar aqui, o que está acontecendo com essa dona? Depois que foi na igreja, ela está indo na igreja ou está indo num curso de etiqueta? É porque, na realidade, aquilo que está sendo transformado em você aqui dentro, você está conseguindo pôr para fora agora. Agora, se você está fazendo a mesma coisa sempre, é porque você não tem sido transformado por dentro. Amém? Depois ele vai dizer assim, segurando o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do diabo. E o que é fé? Hebreus vai falar a respeito disso. Hebreus capítulo 11, todo mundo conhece esse texto, versículo 1. Irmãos, eu troquei o óculos hoje, não estou achando nem a Bíblia. A coisa está complicada aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Todos acharam? Amém. Eu queria chegar em Sansão, mas não vai dar tempo de chegar em Sansão. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim, a fé, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é fé? Fé é você fechar os olhos e ver, pelo Espírito de Deus, o que já está pronto. Ele não está materializado, mas já está pronto. É trazer à existência aquilo que não existe. Isso é fé. É você conseguir fechar os olhos e saber que, como filho, como amado do Senhor, você pode contemplar as promessas de Deus para a tua vida. Aí você fecha os olhos e vê. Você olha para a realidade, ela é totalmente diferente. Mas como a gente não vive por aquilo que vê, e vive por aquilo que crê, não são as circunstâncias que devem dirigir minha vida. Porque às vezes a gente vai chegar em determinadas circunstâncias, situações. Eu, quando vou a São Paulo, eu tenho uma promessa de Deus para minha família, queridos. Eu vivo debaixo dessa promessa há 28 anos. Quando eu recebi ela, fazem 28 anos. Eu chego lá, está uma muvuca miserável. Só Jesus na causa. Mas aí eu fecho os olhos. E lá dentro daquela bagunça, eu consigo agradecer a Deus por aquilo que Ele não vai fazer, Ele está fazendo. Só que a tua fé, ela tem que ser tão arraigada que você, é doido que eu vou falar, hein? Porque é assim que eu creio. Você não tem medo de morrer e não ver ela concretizar. Porque não é a tua morte ou a tua vida que vai impedir Deus fazer o que Ele prometeu que vai fazer. Você morre, mas você sabe, eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que vai cumprir aquilo que prometeu. Então você morre em descanso.
Você descansa. Isso é fé. Ah, está passando os anos e eu não estou vendo nada. Continua crendo. Continua confiando. Continua tendo fé. Continua guardando o teu coração. Continua tendo comunhão com o Pai. Continua sendo sustentado, abençoado por Ele. E Ele vai fazer. Porque Ele tem o tempo certo para fazer as coisas, queridos. O tempo não é nosso, é dEle. E Ele já tem tudo pronto, porque lá no Salmo 139 Ele diz: é isso que eu escrevi todos os seus dias no meu livro. Então, para que se preocupar? Está tudo pronto. Então, como filho, eu já agradeço as bênçãos que Ele deu, porque lá em Efésios 1:3 diz: eu já te abençoei. Vocês já são abençoados. Vocês já são abençoados. Se vocês se relacionarem comigo como filhos, como filhas amadas, vocês serão supridos em tudo, emocionalmente, espiritualmente, materialmente, fisicamente, e em tudo serão supridos. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte. Não se preocupe. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Mesmo que você passe por um problema sério de saúde familiar, eu estou lá, eu sei o que você está sentindo. É nesse nível de confiança que Deus nos chama a caminhar com eles, queridos. É? Eu não sei se o pessoal de ontem da aula vai voltar semana que vem. Mas é nessa... A gente tem que estabelecer crente maduro, queridos. Crentes que saibam enfrentar as lutas, elas vão vir. A Bíblia diz: no mundo vocês vão ter aflição. Jesus não diria isso se isso não fosse acontecer. E a gente quer muitas vezes se livrar das lutas. Não, mas as lutas são as possibilidades de Deus trabalhar na nossa vida e através da nossa vida para abençoar outros. Amém? Então saia daqui pelo menos com uma certeza. 2. Eu sou filha. Eu sou filho. E como filho e filho, Deus já me abençoou. Coloque-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Sábado, por volta dessa hora, se Deus assim permitir, eu vou estar carregando nos braços a promessa de Deus para minha casa. Mais uma. Eu estou esperando mais, eu confesso. Eu sou insaciável para essas coisas. O pessoal está meio devagarzinho, mas vai dar jeito. Jesus vai trabalhar no coração deles. Né? Mas sábado, por essa hora, eu vou estar carregando a promessa de Deus. Foi fácil chegar até aqui, irmão? Não. Não. Sábado nós vamos ver um milagre do Senhor na nossa casa. Porque nós que conhecemos a história sabemos que é um milagre. Nós que choramos por causa disso sabemos que é um milagre. Mas não nos abalamos a ponto de desistirmos, porque confiamos no Senhor. Confie no Senhor, vale a pena. Não tem um relacionamento com Ele só de troca, queridos. Não, isso é muito pouco. O que Ele tem para a gente é muito mais. Outro dia entrei aqui na igreja, estava um cheiro, eu falei: o cheiro hoje chegou primeiro que eu. Mas não era, era a irmã Marta que tinha passado um pano com perfuminho. Porque assim, quando eu vejo assim uma coisa assim, meia fora, eu falei: está aí. Eu contei outro dia, eu estava lá na Bate-Caverna lá embaixo, e eu estava lá, e eu falei assim para ele, eu falei: eu queria só um abraço. Só um abraço. E de repente, eu senti invadido aquele ambiente por ele,
Eu comecei a chorar, eu fui fechar a porta, porque o Mateus ia chegar, eu falei, o Mateus vai me ver desse jeito, porque eu choro feio para chuchu. Já fechei a porta, porque ele estava lá, queridos. Isso é melhor do que qualquer outra coisa. Então desfrute dele, mais do que tenha ele para atender simplesmente uma necessidade tua. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado primeiramente porque o Senhor veio a nós. Nós não fomos até o Senhor. A tua palavra diz que foi o Senhor que nos escolheu. Foi o Senhor que gravou o nosso nome na palma das tuas mãos, Senhor. Foi o Senhor. Nós nem imaginávamos quantas vezes, Senhor, na nossa caminhada nós lhe viramos as costas. Quantas foram as vezes, Senhor? Mas o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos alcançou, trocou as nossas vestes, colocou uma sandália. Pai querido, o Senhor nos chamou, o Senhor, Pai querido, como filhos. E tem nos feito assentar com o Senhor, Pai. Eu te louvo por isso. Agora nos ajuda, Senhor, a compreendermos essas verdades, Senhor, Pai querido, para que não a negociemos, Senhor, nos momentos das lutas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor, Pai querido, que o Senhor aumente nosso nível de fé. Nosso nível de fé diante do Senhor. Para podermos, ao fechar os olhos, contemplar aquilo que o Senhor já tem conquistado para nós no Calvário, Senhor. Te peço por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Que nesse culto de bênção, Senhor, nós não viemos aqui pedir uma bênção, porque o Senhor já disse que nós somos uma bênção. E o Senhor já tem nos abençoado. Nós viemos aqui, Senhor, Pai querido, para estreitarmos o nosso nível de comunhão e intimidade contigo. Agora, Senhor, despede-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua paz, com a tua bondade. Dar-nos um resto de semana, Senhor, abençoado, Senhor. Que possamos estar nas nossas próximas reuniões, Senhor, Pai querido, Senhor, para juntos, como irmãos, como família, prestarmos a nossa adoração ao Pai, estar junto ao Pai. Eu te peço, Senhor, agradecido por tudo. Leva-nos em paz debaixo da tua potente mão. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do seu Santo Espírito, que sobre a nossa vida está, sobre a nossa vida permaneça, nos auxiliando, nos instruindo na caminhada. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.